Gênesis, capítulo 25, versículos 12 a 26. A doutrina da eleição é uma doutrina tão difícil. Tão difícil. Ela às vezes é tão difícil que nos coloca diante de grandes crises espirituais, quando na verdade deveria ela ser a fonte de um avivamento poderoso. A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, é uma sã doutrina, mas como ela pode, ao mesmo tempo que trazer vida, trazer tantas dúvidas, tantas questões, e esfriar, às vezes, aparentemente esfriar o nosso coração de uma tal maneira que a gente se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Basta a gente pensar na multidão de pessoas que não são eleitas. Então, exatamente, parece que o coração fica triste, sombrio. É doloroso pensar quantas e quantas pessoas foram rejeitadas, quantas pessoas estão sendo rejeitadas, quantas e quantas pessoas serão rejeitadas, a ponto de a gente se perguntar o quanto deveríamos celebrar aqueles que foram eleitos, aqueles que são eleitos e aqueles que serão eleitos, se é que podemos falar dessa forma. Parece. E quando nós falamos sobre rejeição, eleição, não falamos de uma doutrina que pode acontecer a qualquer momento e que poderia nos fazer sofrer como algo dessa forma. Aqueles que foram rejeitados no passado, aqueles que são rejeitados no presente, aqueles que serão rejeitados no futuro. Ou aqueles que foram escolhidos no passado, aqueles que foram escolhidos no presente, aqueles que foram escolhidos no futuro. E quando a gente descobre que não é assim, e que talvez é mais doloroso do que isto, de que talvez uma pessoa, quando é rejeitada, deva ser entendida que a sua rejeição não é uma rejeição de momento, de época, mas é uma rejeição que vem desde a fundação do mundo, assim como a eleição. Então, aí sofremos porque um rejeitado não é um rejeitado ontem, ou um rejeitado hoje, ou será um rejeitado amanhã, como tampouco um eleito foi eleito, é eleito hoje ou será amanhã, mas porque antes de tudo, antes de todas as coisas, Deus escolheu. E então, quando a gente vê a multidão de pessoas rejeitadas, parece que a cabeça começa a ficar doendo. Porque é como se a gente não conseguisse encontrar uma saída. Muitas pessoas, elas ficam desesperadas e se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Diz assim a palavra de Deus: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Abade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sul, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril.
O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no meu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, e sejamos alcançados por ela uma vez mais, e que ela nos alimente. Rogamos a luz do Teu Espírito, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Esse texto pode ser dividido em 2 partes. 2 partes. A primeira parte reflete as 2 sementes de Abraão. Gênesis 25, 12 a 18. E a segunda parte, as 2 sementes de Isaque, versículos 19 a 26. Então a gente vai analisar 2 partes que correspondem às 2 sementes, as sementes de Abraão e as sementes de Isaque. Na primeira parte, que vai dos versículos 12 a 18, portanto, referente às sementes de Abraão, nós sabemos que Abraão morreu. E ele tem 2 sementes, claramente 2 sementes. Ismael de um lado e Isaque do outro. E nós sabemos, pelos estudos que nós temos feito e sermões no livro de Gênesis, que cada genealogia é o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo, fechamento de uma era, início de uma outra era. E assim nós vemos Gênesis sendo conduzido a partir de viradas. E as genealogias têm um papel fundamental. Aqui é a passagem do drama das 2 sementes de Abraão, que é a tensão entre Ismael e Isaque, para a tensão entre as sementes de Isaque. O texto que nós acabamos de ler reflete a genealogia primeiro de Ismael. Ismael é aquele filho de Abraão que surgiu da improvisação que Sara fez ao planejar suscitar descendência para Abraão a partir de sua serva egípcia Agar. Vimos que não deu certo. E isso é o ensaio para dar tudo errado. A gente improvisar o que a gente sabe que Deus não ordenou. Quando a gente quer fazer uma coisa que Deus não nos disse que é para ser feita desse jeito, é para ser feita do outro jeito, mas a gente não consegue acreditar que o jeito de Deus vai dar certo, a gente faz o improviso. O improviso é um problema sério. O improviso não funciona com a doutrina da providência. A providência nos ensina que toda a história, todo o drama da história humana está nas mãos de um Deus soberano. Podemos ter dificuldades de entender, podemos ter dificuldades de explicar, podemos perder sono tentando entender. Mas é inegável o fato de que de ponta a ponta as Escrituras nos ensinam um Deus que não deixou a história correr sem direcionamento. Então nós vemos Sara que não consegue confiar suficientemente em Deus e improvisa um filho para Abraão. Ele é o primeiro filho, é o primogênito. E desde antigamente, isso a gente vai lendo desde Gênesis, os primeiros capítulos. A expectativa, sobretudo depois daquele trecho que é chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando fala-se da tensão entre a semente da mulher e a da serpente.
nós vemos que há uma tensão muito clara entre aqueles que serão descendentes da mulher e aqueles que serão a da serpente. Então todos esperam no primeiro homem que nasce, este descendente. Então a cada primeiro homem que nasce, há uma expectativa de que ele seja o tal descendente que pisará de uma vez por todas na cabeça da serpente. Mesmo Sara improvisando, e Ismael sendo fruto desse improviso, mesmo Ismael sendo primogênito, mesmo Ismael sendo o primeiro filho de Abraão, Deus não o escolheu. Ele não é o filho da promessa. Ele é o filho que Sara escolheu. Ele é a escolha de Sara. Ele é o plano de Sara. Ele é o objetivo de Sara. Ele é a expressão da vontade de Sara. Me dirijo a você que luta com Deus. Essa série é sobre quem gosta de lutar com Deus. Do começo ao fim, ela vai ensinar para a gente o que acontece com aqueles que chamam Deus para o ringue, que lutam com Deus, que acreditam que vão conseguir vencer Deus, que acreditam que vão realizar sua própria vontade, que vão fazer o que querem, que vão realizar os seus objetivos e que nada vai os impedir. Sara representa essa vontade louca do nosso coração, de fazer da nossa vontade a vontade soberana, a vontade que determina todas as coisas e dá um ponto final para todas as histórias que estão desarranjadas em nossa vida. Não, você não vai conseguir improvisar de forma alguma a providência divina na tua vida. Porque a providência nunca será um ato humano, sempre será uma ação divina. Porque é só a providência que permite o povo dizer glória a Deus no final de todas as batalhas, no final de todas as lutas, no final de todas as intempéries da vida. Não há possibilidade de alguém glorificar a Deus se não houver providência. Se você glorifica a Deus é porque há uma coisa chamada providência. Se você pode glorificar a Deus é porque existe uma coisa que é feita por Deus, somente por Ele, que você jamais poderia fazer. Porque se você pudesse fazer, você não procuraria a Deus. Você não estenderia a sua voz aos céus pedindo para que Deus fizesse alguma coisa por você. O objetivo da genealogia, portanto, de Ismael é mostrar que apesar de Sara ter escolhido aquilo que Deus não escolheu, e apesar de Sara ter estragado tudo aparentemente, Deus oferece, pela sua misericórdia e graça e bondade, um caminho para Ismael e um caminho para Agar. Deus faz uma promessa a Agar, e a promessa que Deus fez a Agar, nós vemos ela ser cumprida exatamente nessa genealogia. Deus não desamparou Agar, Deus não desamparou Ismael, a despeito da falha horrorosa que Sara cometeu, usando ela para tentar suscitar a descendência de Abraão. Deus foi misericordioso, estendeu a Ismael não só aquilo que ele havia prometido a Agar, lhe dando ali uma descendência numerosa, como mesmo não prometendo terras a Ismael, nós vemos Ismael com todos os seus descendentes ocupando as terras nas imediações do Egito. Mas observe que essa genealogia finaliza a história com Ismael. Ismael morreu. A idade de Ismael é mencionada. A história toda de Ismael encontra um desfecho. E o desfecho foi de um Deus que agiu com misericórdia, apesar do caminho desastroso de Sara. Eu ia fazer essa aplicação no final, eu vou fazer agora. Muita gente vai fazer o que dá na telha.
vai se enfiar em um monte de coisas para tentar fazer sua própria vontade, porque não consegue acreditar que a vontade de Deus é melhor. Porque quando olha, não, isso não tem como isso me fazer feliz. Essa história é a história de um desgraçado, não é a história de uma pessoa feliz. Então a gente vai improvisar. Nesse improviso, a gente não estraga só a nossa vida. É isso que eu quero dizer para você nesse final de tarde. Você estraga quem está do teu lado. O pecado não é uma coisa que estraga só você. Ele vai devastando o seu entorno. Ele não é algo que acaba só com você. Ele vai corroendo as pessoas à sua volta, vai comprometendo pessoas à sua volta, vai ferindo pessoas à sua volta, só porque você desejou fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. A nossa desobediência, portanto, ela não tem implicações meramente singulares, individuais, privadas, particulares. Elas ecoam ao nosso redor, ferem quem está do nosso lado. Entretanto, apesar de Ismael ser fruto do agenciamento de Sara, por ser ela estéril, por ela não conseguir acreditar que alguma coisa pudesse acontecer, que a provisão divina iria contra as suas expectativas. Apesar do plano ter dado todo errado, e de Deus não ter aceito Ismael, porque ele havia escolhido Isaque, ainda assim, Deus não apenas preservou e atendeu o pedido de Agar, como Deus também concedeu a Sara o filho da promessa. E essa é a virada no jogo da vida de Sara e representa para nós a grande virada de alguém que anda sempre se perguntando qual é a vontade de Deus. A gente desobedece o Senhor, a gente transgride a lei de Deus, não só a gente sofre as consequências da transgressão, as pessoas ao redor sofrem as consequências da nossa transgressão. Mas mesmo assim, Deus age com misericórdia sobre Sara. Jonas, eu sou assim, eu sou Sara. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Toda vez que entra esse negócio de a vontade soberana de Deus, eu me irrito, porque eu quero fazer o que eu quero, e quando eu faço o que eu quero, está tudo errado. Eu vejo que eu desobedeço a Deus, atraio para mim tudo que não presta, as pessoas à minha volta se ferem. Mas que bom saber que este Deus de graça e de misericórdia também nos alcança quando estamos com a nossa vontade enlouquecida. Me dirijo a você com a vontade enlouquecida para fazer o que quer e bem entende, que a misericórdia do Senhor, ela também alcança aqueles a quem o seu juízo tocou. Sara foi tocada pelo juízo, mas foi tocada pela misericórdia. E nós vemos a misericórdia de Deus na figura de Isaque. Isaque representa não só o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, mas representa no ventre de Sara não só a correção da rota, não só a estabilidade de toda a providência divina, mas mostra para Sara que não é do jeito dela, não é como ela pensa, não é como ela imagina, não é como ela determina, mas como Deus faz, como Ele opera, como Ele age. A segunda parte do texto apresenta a genealogia de Isaque. E a genealogia de Isaque ela é muito curiosa, porque ela começa ao contrário da genealogia de Ismael. Você percebe isso? Uma das coisas mais curiosas que a gente vai ver ao longo dessa série são os paradoxos, as tensões. Sabe aquelas pessoas, ai, que coisa torta, como que isso vai dar certo, como isso vai funcionar. Aí você vê aquela coisa torta, você fala, caramba, eu sou assim, eu sou essa coisa torta.
Por exemplo, a genealogia de Ismael, que não é o escolhido, mas que recebe a provisão divina, ela é uma genealogia que prospera, tem as suas 12 tribos, tem a sua terra, ele morre com 137 anos, como o texto diz, ali no versículo de número 19, é isso? Como eu disse, 17. Certo? Agora, observe, com Isaac, que é o filho da promessa, só dá errado. Olha que coisa paradoxal. Como assim um filho que não é da promessa, é abençoado por Deus, dá tudo certo, funciona. Ele é o filho da promessa e dá tudo errado, a mãe é estéril. Entende o que está acontecendo? Você já viu essa história? Ah, o ímpio prospera, aquele impiedoso, não ama o Senhor. Já viu essa conversa? Esse texto que nós vamos ler, ele expressa essa coisa meio torta. Observe como a genealogia de Isaac é apresentada de uma maneira muito diferente da de Ismael. A de Ismael está toda bonitinha, toda arrumadinha. A história de Ismael foi toda certinha ali, está tudo no lugarzinho. Olha a história de Isaac. Veja como começa a história de Isaac. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Quantos anos ele tinha? 40 anos, guarda bem aí. Tem 40 anos. Veja, quando tomou por esposa Rebeca. Lembra da Rebeca? Vocês lembram que foi uma dureza para conquistar essa mulher? Lembra dos camelos, aquela coisa, a história toda. Dificuldade que ele teve, foi terrível. Casou com ela com 40 anos. Não é fácil encontrar a mulher dos camelos. 40 anos. Agora, observe o que acontece. Ele toma por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã. Mas veja, a genealogia faz questão de lembrar de quem ela é irmã. Ela é irmã de quem? Rapaz, vocês lembram do Labão? Como que era? Como que foi negociar, irmã? Foi difícil, terrível. Então, a genealogia já está mostrando que a família de Isaac é uma família complicada. Tem gente assim, né? Respirando agora. Senhor, acho que é comigo isso aí. Uma família complicada. Aí o versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Pronto. Como assim a mesma sina de Sara, agora sobre Rebeca? Não bastasse passar por tudo aquilo para conquistar a mulher, agora ela é estéril. Veja, se toda a descendência de Ismael não teve problema nenhum, seguiu o seu curso, Isaac tem que enfrentar uma suspensão, Isaac tem que enfrentar uma tensão, o Isaac tem que olhar e dizer assim, será que isso vai acontecer? Será que as promessas de Deus vão se cumprir? Isaac está diante de uma situação completamente improvável. A história de Isaac é uma história tensa, há uma tensão na vida de Isaac. Eu queria que você prestasse atenção na reação de Isaac. Reação de Isaac ao quê? Ao fato de que Rebeca não podia engravidar. Rebeca não podia engravidar, a gente já sabe que ela era estéril. Aí a Bíblia diz que ele orou quanto tempo? Foi assim, gente? Eu orei logo na sequência, semana que vem já estava grávida. Não teve, a lua de mel aí, meu irmão, durou 20 anos. 20 anos! Jonas, onde é que está isso no texto? Você precisa ir até o final. Vá até o final do texto que nós lemos em 26. Quantos anos Isaac tinha quando Rebeca deu à luz? 20 anos para a mulher ficar grávida. Teve que orar um bocado. Teve que clamar, teve que suplicar um bocado. Você está olhando para esse texto e achando o quê? Que Isaac foi lá e orou uma vez. Ué, mas não é o Deus da promessa? Não é o Deus que escuta todas as orações? São 20 anos. Ele estava orando. E qual é a oração de Isaac? 20 anos orando para que Rebeca pudesse engravidar. Por quê? O problema de Isaac
que comprometia a sua descendência era o fato de Rebeca não poder engravidar. Então, como ela não podia engravidar, ficava exposta não só à sua descendência, mas ficava exposta à palavra de Deus e à promessa que Deus havia feito a seu pai Abraão. E, consequentemente, a ele também. Mas note que ele ora durante 20 anos por sua mulher, e depois de 20 anos Deus aparece e fala com ele. Não, o texto não diz que Deus respondeu à oração de Isaac, falando com ele alguma coisa, dizendo para ele: eis que a partir de agora, meu filho, tudo está aberto no seu caminho, vai em frente, porque agora sim você vai ser papai. Não, Nanina, não, ele está ali orando, de repente vem a notícia. Mas não é o de repente, é de repente de 20 anos. A gente às vezes é muito emergente. Quer que Deus faça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa época, no nosso momento. Tem que ser agora. Se não for agora, não é Deus. Já vi esse discurso aí, né? Às vezes o cara está com chapéu, às vezes não está com chapéu, mas está com gravata, não é? Mas está lá dizendo, não é? Faça o seu desafio. A Bíblia diz que depois de 20 anos, Rebeca ficou grávida. Deus não falou, Deus não mandou profeta, Deus não mandou ele pular 6 vezes, 7 vezes no Rio Jordão. Simplesmente, o improvável acontece enquanto Isaac está insistindo, perseverando. Imagina, 20 anos lutando contra a tal da tentação da improvisação. Como eu poderia improvisar aqui? Como eu poderia dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumprisse? Como é que eu posso ajudar Deus? Ô Senhor, deixa eu me ajudar a te ajudar. Como eu posso ajudar? Veja, imagine as tentações que Isaac enfrentou. Imagine as tentações para tentar de todas as formas fazer com que a sua descendência pudesse ter a garantia da continuidade. Há uma confiança e uma paciência e uma perseverança em Isaac que o leva a esperar por 20 anos, mesmo sem saber. Porque seria bem interessante se Deus dissesse assim, né? E aí Deus aparece. Isaac, atendo a sua oração, mas daqui a 20 anos. Melhor, né? Melhor do que não saber. Porque 20 anos, em 20 anos eu vou ficar tranquilo, vou fazer outras coisas aqui. Nem vou orar. Porque não adianta mesmo brigar com a providência divina. Se ele determinou que é daqui a 20 anos, vou seguir minha vida, não vou me preocupar nada com isso, porque eu sei que daqui a 20 anos Deus vai fazer o que ele prometeu. Mas não tem aviso, não tem recadinho, não tem sinalzinho, não tem fumacinha, não tem ninguém mandando uma mensagenzinha para você dizendo, daqui a 1 semana. É o improvável, no momento improvável, mas no momento em que ele pacientemente está orando e esperando, que Deus responde à oração de Isaac. Note que Rebeca ficou grávida sem que Deus tenha falado qualquer coisa com Isaac. Apenas concedeu o que ele pacientemente pediu ao longo dos anos. E aí, como eu disse para você, a história daqui para frente, essa história do drama dos irmãos, é uma história torta, né? Já disse para você, ela é torta. Então veja só, olha que coisa extremamente paradoxal. Rebeca não podia engravidar. E esse era o problema de quem? De Isaac. Agora o que aconteceu? Deus responde à oração de Isaac, não falando para ele, mas simplesmente curando a madre de Rebeca
que agora ela pode... E tanto é que ela está grávida. Só que esse é o problema da Rebeca. Se o problema de Isaac era que ela não podia engravidar, o problema de Rebeca é que ela engravidou. E engravidou de 2 inferninhos dentro dela. Olha só o que o texto diz. Olha, presta atenção. Olha que coisa contraditória. Rebeca, a partir do versículo de número 21, parte B, a mulher de Isaac ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Agora é o problema inverso, né? Agora, para o Senhor, por que me manda ainda 2 meninos desses, fica aqui, dessa revolta aqui dentro? Então ela questiona. Observe a diferença das reações. Primeiro, observe a reação de Isaac. Qual foi a reação de Isaac? Orou. Orou ao Senhor. Qual foi a reação de Rebeca? Uma reação igualmente piedosa. Rebeca não foi aqui irreverente. Não falhou em nada. Não há falha em Rebeca. Ela é piedosa. E a piedade de Rebeca começa exatamente quando ela, diante daquela revolta dentro dela, ela está carregando dentro dela 2 seres que estão revoltados entre eles. Ela não está aguentando aquilo, não está entendendo aquilo, ao ponto de ela chegar e, diante daquela situação que ela não consegue entender, porque os filhos lutavam no ventre dela, ela diz: por que isso está acontecendo comigo? A primeira coisa que ela faz é questionar. Não existe vida cristã, piedosa e santa, sem questionamento, sem dúvida. Pior espécie de crente que existe na face da terra é crente que não tem dúvida. Esses, meus irmãos, é pior que o diabo. Eles atuam junto com ele. Conspiram com ele, estão a favor dele. Só pode existir um crente de verdade no meio da luta, das dúvidas, das questões, da falta de entendimento do porquê Deus está fazendo o que está fazendo. Me dirijo a você, que todas as vezes olha assim, mas não faz sentido, era para eu dar certo, era para meu plano funcionar, era para as coisas estarem caminhando, não era para eu estar agora nesse estado, nesse momento. Não foi isso que eu pensei da minha vida, eu pensei outra coisa, eu pensei outra realidade, hoje eu estou vivendo isso aqui, eu não, por quê? Não há nada de impiedoso nisso. A piedade de Rebeca se apresenta não porque ela faz ou deixa de fazer a pergunta crucial, por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta crucial de Rebeca não é uma dúvida que leva ela a se afastar de Deus. Não é uma dúvida que a coloca a quilômetros de distância do Senhor. Ela é atravessada por uma questão que ela não consegue entender, que ela não consegue compreender. E o que essa dúvida faz? Em vez de afastá-la, joga ela em direção a Deus. Veja o que o texto diz. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Aqui a gente precisa parar um pouquinho. Na antiguidade, essa expressão consultar se refere sempre a mediadores das divindades. Então tem tempo um mediador, vai consultar um profeta, coisas que a gente não entende muito hoje. Essa coisa não faz parte da nossa experiência corriqueira. A gente não está entendendo as coisas, a gente não vai procurar um profeta, uma cartomante, alguém que possa fazer alguma leitura e dizer para a gente o que será que vai acontecer. Aqui, a palavra é usada, mas não para se referir a um mediador. Ela não consulta nenhum mediador. Gente, isso aqui você tem que parar agora tudo. E dizer assim, meu Deus, como eu não vi isso aqui antes. Ela não consulta um mediador.
Ela não vai para um terceiro. Ela não procura alguém mais piedoso. Deixa eu procurar o pastor da igreja porque ele ora. Cuidado, meu irmão. Posso garantir para você que os pastores têm condutas muito interessantes. Cuidado. Eu vou naquela irmã da oração, a irmã do coque, né? Os mais antigos aí, assembleanos principalmente. Aquela irmã da oração. Olha, eu vou lá, porque quando ela ora... Então a gente vive procurando alguém para consultar, para mediar, para fazer alguma coisa. Não, ela não consultou nada. Ela foi direto para Deus, ela foi direto consultá-lo. Ela foi direto ao Senhor, ela foi direto a Yahvé. Ela foi diretamente a Deus. E observe o que ela faz. Ao consultar a Deus, o que Deus faz? O contrário do que ele fez com Isaac. Isaac, Deus não falou nada. Isaac, Deus não deu dica nenhuma. Isaac, Deus não falou, olha, espera daqui a uns 3 dias. Não tem dica, não teve nada. Agora com Rebeca, quando ela consulta, o que Deus diz para ela? Já deu dado todo o jogo para ela. Diz tudo para ela. Está percebendo? Olha só. 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, ao responder Rebeca, Deus dá para ela 3 direcionamentos. Quantos direcionamentos? 3. Primeiro, eu sei por que você está se sentindo assim, eu sei o que está acontecendo dentro de você e eu vou te explicar. Sabe o que está acontecendo dentro de você? Você está parindo 2 nações. E essas 2 nações, imagina aí, Rússia e Ucrânia, estão dentro de você. Estão guerreando entre vocês, estão aí dentro de você. Estão no teu ventre. Para agora, para. Preste atenção. Uma coisa é Ismael e Isaque. Outra coisa são esses 2 seres que estão dentro de Rebeca. Ismael ocupou um ventre. Isaque ocupou outro ventre. O ventre de Ismael é de Agar. O ventre de Isaque é de Sara. Observe. O primogênito é Ismael. Quem é o mais moço? Isaque. Quem Deus escolheu? Isaque, que nasceu num outro ventre, que veio de uma outra origem, que tem uma outra natureza, diferente da origem da natureza que surge Ismael. Agora não, a história é outra. A estéril agora tem dentro dela 2 nações em guerra. A primeira coisa que Deus está dizendo para ela, então filha, eu sei, não é dor de barriga não, você tem 2 povos, eles estão no seu ventre. Segundo, eles se dividirão e um será mais forte do que o outro. Não vai ser uma batalha igual, eles são iguais, nascem do mesmo ventre, se nutrem das mesmas coisas, mas vão se dividir, e não vão ser 2 poderes iguais. Um vai ser mais forte do que o outro. Terceira direção. O problema é que apesar da discórdia entre os 2 e que um é mais forte do que o outro, há uma lei, há um princípio que independe da força, independe do poder, independe do exercício belicoso. O mais velho, o primogênito, servirá ao mais moço. Ou seja, ela tem que escutar Deus dizer assim, olha, você tem 2 filhos, esses gêmeos que você carrega dentro de você já começaram a brigar aí dentro. A batalha deles já está sendo travada agora. Você está sentindo tudo isso por causa da batalha dos 2, tá certo? Um é mais forte do que o outro. E tem uma coisa aí, viu? O primogênito vai servir ao mais moço. Ela ainda não sabe quem é o mais forte. Mas ela sabe
que o primogênito vai servir ao mais moço. Ela sabe que ela vai parir 2 filhos em extrema discórdia, em extrema luta. Ela sabe que ela está carregando dentro dela uma guerra. A guerra habita já o seu ventre. Então, perceba, sabemos pelo oráculo de Deus as 3 direções que Deus dá para Rebeca. Sabemos que a divisão não é mais entre ventres distintos, mas é uma distinção dentro de um único ventre. É agora o ventre de Rebeca. No entanto, sabemos que essa divisão é caracterizada pelo fato de que o mais velho vai servir o mais moço. Bom, o versículo 24 conclui a história dizendo o que para a gente? Que nasceram as crianças, nasceram os meninos. Então o que a gente vê? Em primeiro lugar, no versículo de número 24, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, não é? E o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Gente, eu não resisto. Quando eu era pequeno, eu olhava isso aqui, eu pensava que era um fofão. Meu Deus do céu, como pode ser um negócio desse? Bom, mas não é o fofão, tá certo? Não é a descrição do fofão. Então, o que ele quer descrever com essa imagem bizarra que aparece diante da gente? Nada de estético. Se você começa a dizer, não, é cabelo ruivo, é porque é fogo, é vermelho, é o fogo da paixão, nervoso, colérico, né? E peludo porque, sei lá, animalesco, sei lá, você pode imaginar qualquer coisa daí. Não tem nada a ver com isso. Se você tentar interpretar por esse caminho, você vai perder de vista o que o texto está dizendo. O texto não está querendo chamar atenção para a aparência meramente. O que está ali diante da gente, o que tem que soar na nossa compreensão? Tem que soar o seguinte, que quando nasceu o mais velho, nasceu alguém já pronto. Já nasceu homem. Sabe aquela coisa? Nasceu criado. Isso já está pronto. Ele nasceu na hora. Está tudo certinho com ele. Essa é a ideia. A ideia, portanto, de que Esaú, que é o primeiro que nasce, por isso recebe esse nome, já nasceu pronto, já nasceu com porte de guerreiro, já nasceu preparado, já nasceu com a estirpe, já nasceu feito. Aí quando a gente olha a sequência, a gente vê no versículo 16, depois nasceu o irmão, não tem descrição nenhuma. Tá certo? Não tem. Não veio um fofinho depois na sequência. O que veio na sequência? O irmão. Esse irmão mais novo é chamado de Jacó. E ele está segurando o calcanhar. E o que isso simboliza para a gente? Muita coisa. A primeira é de que se de um lado o irmão está pronto, este não está. A sensação é que esse ainda não está pronto. A sensação é de que ele ainda não deveria estar nascendo. Tem que nascer o outro. Depois é ele. Mas ele é ansioso. Ele quer fazer o caminho do seu jeito. Ele quer seguir o curso do tempo que ele determina. E ele vai lutar. Se preciso for, ele vai pegar o calcanhar. Ele não está pronto. Sabe aquela, se de um lado é o fofão, imagina agora o baixinho invocado. Aquele que você fala assim, não é possível que ele está enfrentando um marmanjo desse tamanho. Pois é, esse é o menino que está ali, o menino mais moço, que pegou o calcanhar do irmão, está puxando, dizendo, não, quem vai nascer primeiro sou eu, essa é a minha história, não é a sua história, para com isso. É aquele que está representando logo ali, em primeiro lugar, alguém, como disse Calvino, alguém que está fora do tempo. Alguém que nasceu fora da hora, mas que não está aceitando nascer no momento que tem que nascer. Nascer na hora que tem que nascer. Por isso o sermão de hoje não é sobre a insatisfação dos que são rejeitados, daqueles que não foram eleitos. Não estamos aqui para falar daqueles que na escolha soberana divina foram rejeitados.
Eu quero me dirigir aos eleitos e insatisfeitos. São eleitos. Entendem a doutrina da eleição, mas não se submetem à soberania divina. Lutam com Deus, lutam com a vontade de Deus, lutam com os direcionamentos de Deus, creem na doutrina da soberania divina, creem na doutrina da eleição, mas na vida, no mundo da vida, vivem como os tempos dos juízes, onde cada um faz o que quer. A insatisfação dos eleitos com relação à inerente humilhação que Deus os impõe. Você perceba que Jacó está nascendo debaixo de humilhação. O irmão mais velho, por mais que a gente veja essa imagem que apresenta, ruivo, peludo, e a gente fica assim, pô, isso é meio estranho, no português fica esquisito e tal. Mas se você transcender isso e pensar que isso significa uma glória, um poder, uma força maior do que aquele que vem depois, você entende o drama daquele que vem depois, aquele que já nasce sabendo que é secundário, aquele que já nasce sabendo que é precário, aquele que já nasce que sempre vai se ver em segundo lugar, sempre vai se ver preterido, sempre vai se ver como mais frágil, sempre vai se ver como mais limitado, sempre vai lidar com uma insatisfação, porque sempre vai querer ser excelente e sempre vai encontrar alguém melhor no caminho. Estou falando de uma coisa que ninguém entende? Ou será que você nunca quis ser a pessoa mais extraordinária do universo? E aí quando achou que era, nossa, eu sou bom mesmo. Aí aparece um Esaú do seu lado. Não tem a cara do fofão, mas é tão inteligente, é tão forte, é tão poderoso. Ele não é crente, não é filho da promessa, mas é poderoso, é mais forte do que você, te humilha. Mas peraí, como assim? Como assim? Primeira pergunta curiosa que eu queria fazer para você. Hoje eu quero deixar perguntas, dúvidas. Uma experiência meio que como a de Rebeca. Quem sabe essas dúvidas não farão alguns aqui orarem um pouco mais. Por exemplo, por que Deus não permite que os eleitos sejam primeiro? Por que esse negócio de primeiro e ser último primeiro? O que Deus quer dizer com o fato de que os eleitos sempre serão os últimos? Como isso? O que significa isso? O que há de mais sublime e desejável no ato de Deus te humilhar? Por que você deveria desejar a humilhação do Senhor? Como assim, Jonas? Assim, desejar Deus me humilhar? É disso que eu estou falando. Não é você se humilhar. Porque você precisaria ser muito corajoso para se humilhar. É fazer algo que você jamais seria capaz de fazer, ser humilhado. E humilhado por Deus, não é por qualquer um, é por Deus. Por que deveríamos desejar a humilhação divina? Veja, não a humilhação de Deus, a humilhação que Ele perpetra a nós. Por que deveríamos desejar que Ele nos humilhe? Qual é a evidência que a humilhação de Deus colocaria, estamparia em nossa história? Por que os eleitos precisam ser humilhados? Por que eles precisam disso? A gente já sabe que Deus não escolhe ninguém por méritos. Porque agora a situação está ficando cada vez mais complicada. Porque antes a gente poderia dizer, não, Deus está escolhendo aquele que não é da relação Abraão e Sara, e então Deus queria os filhos de Sara, então veio Isaac, é Sara. Não, mas agora a escolha é dentro do mesmo ventre, não adianta dizer que, olha, não, é o mesmo ventre, é a mesma mãe, é o mesmo pai.
mas a escolha não está determinada pelo sangue, está entendendo? A escolha é Deus que está ali dizendo, eu escolho, ponto final. Aí você pergunta assim, mas qual é o critério? Então Deus está escolhendo o quê? Deus está escolhendo o mais inteligente? Não, gente, se Deus escolher só o inteligente, não existiria igreja evangélica. Está entendendo? Não é isso, não existe isso. A ideia da inteligência, eu vou escolher porque é mais bonitinho, vou escolher aquele fulano porque ele é mais cheirosinho, ele é rico, ele tem dinheiro. Ou então, não, Deus vai escolher os pobres. Rico Deus não escolhe só pobre. Não, vou escolher os que sofrem, vou escolher os... Não, me diga um critério. Não existe. Calvino dizia que sobre o secreto conselho divino, a única coisa que nos cabe é o silêncio. Todas as vezes que alguém perguntar por que Deus escolhe, que a nossa boca fechasse. Porque nenhum de nós pode dizer o porquê Deus escolhe. Porque nenhum de nós é capaz de explicar por que Deus nos escolheu. Se Deus te escolheu, se você se vê como eleito do Senhor, você sabe dizer por que Deus escolheu? Se você sabe dizer o porquê você escolheu, você está na igreja errada. Essa igreja não é para pessoas que sabem o porquê Deus escolheu. Essa igreja é para pessoas que não sabem o porquê Deus escolheu, mas Deus as escolheu. Porque elas poderia ser qualquer outra pessoa. Mas o porquê Deus escolhe, isso deve ficar em nossa mente, martelando. Porque se não é pelos nossos méritos, então por que Deus nos escolhe? Guarde o silêncio com isso. Ore ao Senhor e se pergunte: por que a doutrina da eleição me perturba tanto? Por que todas as vezes que aparece esse tema, Senhor, faço até o sinal da cruz. Coisa de calvinista. Não tem nada de calvinista aqui, irmãos. O que tem de calvinista estúpido nessa terra aqui não é brincadeira. Não tem nada a ver com calvinismo isso aqui. Isso aqui tem a ver com o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que fala da eleição divina. Mas é a Bíblia que se cala sobre os motivos pelos quais Deus escolhe. A pergunta que a gente se faz é: por que isso está acontecendo comigo? Se você acredita na eleição divina, se você acredita num Deus soberano, você sabe que nada está acontecendo à toa. Você não pode olhar para as guerras que têm acontecido hoje, atualmente. Não pode olhar para essa epidemia. Não pode olhar para tudo o que acontece à sua volta e matematizar as coisas. A mão poderosa e invisível de Deus está governando tudo e todas as coisas. Por isso, como dizia C.S. Lewis, é muito estranho um crente ficar apavorado quando escuta os rumores da guerra. Como assim? Quem de nós poderia ficar assustado, assombrado, se acreditamos que tudo está sob a poderosa, providente mão divina? Então, a única coisa que a gente faz quando estamos diante de situações as mais adversas, complicadas, o ventre está cheio, estamos passando mal, está tudo revoltoso, não conseguimos entender e só fazemos a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? É nessa hora que o Evangelho deve aparecer diante de você como o secreto conselho divino. Aquele secreto conselho divino que nos cala, mas ao mesmo tempo nos faz ficar como Isaac, orando pacientemente, esperando o agir de Deus, ou que nos faz como Rebeca, se não estamos entendendo. Não vamos procurar fulano, beltrano, ciclano, vamos consultar o próprio Deus, ouvir sua própria palavra, encontrar na Sagrada Escritura aquilo que nos aflige, o motivo das nossas aflições. De uma coisa eu e você podemos saber: que a eleição nos ensina que a salvação é pela graça e pela graça somente. E o maior desafio
não é ser alvo da graça, é aceitar ser o alvo da graça. Você vai ser o alvo da graça de Deus, quer você queira, quer você não queira. E o maior desafio será receber a graça de Deus, de mãos vazias e com o coração alegre. Não receber a graça porque não se entende a providência divina é nunca entender o perdão divino. É nunca entender por que isso aqui não é uma oportunidade para me afastar de Deus e da sua igreja por causa da multidão de pecados que pesam sobre a nossa cabeça. Mas entender o quanto isso aqui é a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e agradecer ao Senhor, porque Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, podendo nos lançar para fora da sua presença, nos acolheu com sua graça e misericórdia. Só participa dessa mesa gente que não merece a graça de Deus, gente que passa largo da graça e da misericórdia do Senhor. Minha pergunta para você nesse fim de tarde é uma só. Você se sente digno desta mesa? Você se sente digna desta mesa? A pergunta, se você é digno ou digna desta mesa, não é a pergunta pelo teu mérito, mas é a pergunta pelos méritos de Cristo. Se Ele, que morreu na cruz por você e que verteu sangue por você, ao fazer isso, não estaria colocando diante de você senão uma obrigação, um dever de jamais negociar essa mesa? Será que não é o sangue do Cordeiro sobre você hoje o motivo pelo qual você deve participar dessa ceia? Não os seus pecados, porque eles foram perdoados pela graça e misericórdia de Jesus, mas a morte horrenda de Jesus. Que paradoxo, meus irmãos. O Cristo, eleito desde a eternidade para ser o Salvador, para ser o primogênito dos mortos, nos concedeu salvação numa cruz vergonhosa, humilhante. O Deus humilhado, naquela cruz, é um convite a você se perguntar: por que Deus humilha os eleitos? Por que Deus te humilha? Por que Ele mostra o tempo todo para você a sua fraqueza? Talvez porque nessa hora do dia seja o único momento em que você consiga dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não posso mais te vencer. Nunca pude te vencer. Teu poder é maior do que a minha arrogância, maior do que o meu orgulho, maior do que o meu desejo de dominar minha própria vida. Por isso a palavra de hoje é para crentes que diante da doutrina da eleição se sentem indignos. A palavra é para você: sinta-se indigno, sim. Todos os eleitos que aqui se encontram, sintam-se indignos. Nenhum de nós é merecedor da graça misericordiosa do Senhor. Nenhum de nós pode se sentir à vontade com a eleição. Mas todos nós podemos nos sentir à vontade para participar da mesa do Senhor, porque ela não foi dada por nenhum de nós a nós mesmos. Ela foi dada por Jesus de Nazaré. Não é você que oferece um banquete ao Senhor. Como diz Cantares, é o Senhor que te leva à sala do banquete e te alimenta. Não é você que vai alimentar o Senhor nessa noite.
É o Senhor que vai alimentar você. Pecador, mas alcançado pela graça, misericórdia, bondade e perdão do Senhor. Se você sabe o quanto isso significa, curve a sua cabeça. Confesse seus pecados a Deus. E Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça e te levar junto a Deus, puro, santo e agradável a Ele.